Olá, queridos inscritos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos a história de hoje, deixe aquele like maroto aqui embaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial que precisa conhecer essa narrativa incrível. A história que você vai ouvir hoje é de tirar o fôlego. Prepare-se porque o romance que vamos contar vai mexer profundamente com suas emoções. É uma narrativa sobre segundas chances, sobre amor verdadeiro nascendo nas circunstâncias mais improváveis, e sobre como duas almas quebradas podem se curar mutuamente. Temos aqui uma jovem de apenas 19 anos, vendida como mercadoria por sua própria família, destinada a um homem solitário de 49 anos que vive isolado nas montanhas. O que parece ser uma sentença de sofrimento se transforma na mais bela história de amor, descoberta e redenção que você já ouviu. Pegue sua coberta, prepare aquele café ou chá, fique confortável, porque essa história vai te prender do início ao fim. E garanto, você não vai conseguir parar de ouvir. Agora sim, vamos à nossa história. O silêncio na pequena casa era sufocante. Marina segurava uma xícara de chá frio entre as mãos trêmulas, incapaz de levantar os olhos do chão de madeira gasta. Tinha apenas 19 anos, mas sentia como se tivesse vivido uma vida inteira de rejeição. Desde que sua mãe morrera 3 anos antes, de uma febre que a consumiu em apenas uma semana, Marina se tornará uma estranha em sua própria casa. Seu padrasto, Augusto, nunca a havia querido ali. Ele tolerara sua presença apenas pelo amor que tinha por sua mãe. Mas agora que ela se fora, Marina era apenas um lembrete doloroso do passado e uma despesa indesejada. A madrasta que Augusto trouxera para casa 6 meses após o enterro, Valentina, via Marina como uma ameaça. Jovem e bonita, com apenas 28 anos, Valentina tinha ciúmes da enteada que ainda mantinha traços da primeira esposa de Augusto. Os cabelos castanhos ondulados de Marina, os mesmos olhos verdes de sua mãe, tudo irritava Valentina profundamente. Ela come nossa comida, usa nosso espaço, e para quê? Valentina repetia constantemente. Uma moça da idade dela deveria estar casada, cuidando de seu próprio lar. Mas que homem vai querer uma órfã sem dote? Naquela tarde cinzenta de outono, Marina foi chamada à sala. Augusto estava sentado em sua cadeira favorita, evitando seu olhar. Valentina estava ao lado dele, os braços cruzados, um sorriso satisfeito nos lábios finos. Marina, começou Augusto, a voz tensa. Encontramos uma solução para sua situação. Marina sentiu o coração acelerar. Situação? Você não pode ficar aqui para sempre. Valentina interrompeu, impaciente. Nós temos nossos próprios planos. Queremos ter filhos, construir nossa própria família. E francamente, você está no caminho. As palavras eram como facas afiadas. Marina olhou para Augusto, esperando que ele a defendesse, que dissesse algo gentil. Mas ele apenas desviou o olhar, covarde até o fim. Há um homem, continuou Augusto, que vive nas montanhas. Ele se chama Davi. É solitário, mas tem terras, caça bem. Ele precisa de uma esposa. Ele é velho, Valentina acrescentou com desdém. Tem 49 anos. Mas para alguém na sua posição, é mais do que você merece. Marina sentiu o mundo girar. Vocês querem me casar com um desconhecido? Um homem que tem mais que o dobro da minha idade. Não é um pedido, disse Augusto, finalmente olhando para ela. É o que vai acontecer. Ele já pagou 50 moedas de prata. Com isso, quitamos nossas dívidas e você terá um teto sobre a cabeça. A verdade a atingiu como um soco no estômago. Vocês me venderam. Nós te arranjamos um marido, corrigiu Valentina, mas não havia vergonha em sua voz. Seja grata. Uma órfã sem nada não pode ser exigente. Ao menos esse Davi não se importa que você não tenha dote ou família. Marina quis gritar, quis correr, mas para onde? Não tinha ninguém no mundo. Nenhum parente, nenhum amigo próximo que pudesse acolhê-la. Ela era verdadeiramente sozinha. Quando ela perguntou,
a voz apenas um sussurro. Amanhã ao amanhecer, respondeu Augusto. Vou levá-la até a base da montanha. Ele virá buscá-la de lá. A caminhada até a base da montanha foi silenciosa e tensa. Augusto carregava a pequena trouxa de pertences de Marina, algumas roupas, o chale de sua mãe, e um medalhão com o retrato desbotado de seus pais verdadeiros. Era tudo o que ela possuía no mundo. Quando chegaram ao local combinado, uma clareira onde a trilha da aldeia encontrava o caminho íngreme da montanha, o sol mal havia nascido. A névoa ainda cobria o chão, dando ao lugar um ar fantasmagórico. Ele virá em breve, disse Augusto, colocando a trouxa no chão. Por um momento, algo pareceu passar por seu rosto. Culpa, talvez, ou remorso. Mas desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Seja obediente e ele será bom com você. Marina não respondeu. Simplesmente virou as costas para ele. Augusto hesitou por um momento, depois se virou e começou a descer de volta para a aldeia, desaparecendo na névoa sem olhar para trás. Marina ficou sozinha. O frio da manhã penetrava suas roupas finas. Ela se enrolou no chale de sua mãe, sentindo o cheiro fraco de lavanda que ainda permanecia no tecido depois de todos esses anos, e esperou. Foi o som de passos pesados que a alertou de sua chegada. Ela se virou e seu coração parou. O homem que emergia da trilha da montanha era imponente. Alto, com ombros largos que pareciam carregar o peso do mundo. Cabelos escuros, já salpicados de grisalho, presos em um rabo baixo. Uma barba espessa cobria a maior parte de seu rosto, mas não escondia as linhas profundas ao redor de seus olhos, linhas de dor, de perda, de anos de solidão. Mas o que mais impressionou Marina foram seus olhos. Eram castanhos escuros, quase negros, e quando ele a olhou, não havia crueldade neles. Havia cansaço, sim. Cautela, certamente. Mas também uma estranha gentileza que ela não esperava. Marina. Sua voz era profunda, rouca, como se não fosse muito usada. Ela assentiu, incapaz de falar. Davi olhou para a jovem à sua frente. Ela era pequena comparada a ele, delicada como um passarinho assustado. Os olhos verdes estavam cheios de medo não disfarçado, e ela tremia, de frio ou de terror, ele não sabia. Por um momento, a culpa o atingiu. O que ele estava fazendo? Comprando uma esposa como se comprasse gado? Mas a solidão tinha sido uma companheira cruel por tanto tempo. 10 anos nas montanhas, sozinho exceto pelos animais e pelos ventos uivantes. 10 anos desde que a tragédia o expulsara da civilização. Você tem medo de mim, ele disse. Não era uma pergunta. Marina considerou mentir, mas decidiu pela honestidade. Sim. Ele assentiu lentamente, respeitando sua franqueza. Eu não vou machucá-la. Você tem minha palavra. Ele pegou a trouxa dela. A subida é difícil. Vamos devagar. E então ele começou a caminhar, não olhando para trás, dando a ela a escolha de seguir ou fugir. Marina olhou para baixo, para a aldeia escondida pela névoa, onde ninguém a queria. Então olhou para cima, para as montanhas misteriosas, para o homem que desaparecia entre as árvores. Com o coração batendo forte, ela escolheu a montanha. A subida foi exatamente como Davi havia dito, difícil. A trilha era íngreme e traiçoeira, coberta de pedras soltas e raízes que pareciam querer fazê-la tropeçar. Marina escorregou várias vezes, e cada vez a mão grande e firme de Davi estava lá para segurá-la. Ele não falava muito, apenas apontava ocasionalmente para marcos da trilha. Cuidado com essa pedra. Segure neste galho. Suas instruções eram práticas, sem emoção. Depois de horas de caminhada, quando as pernas de Marina estavam tremendo de exaustão e seus pulmões ardiam com o ar rarefeito da altitude, eles finalmente chegaram. A cabana surgiu entre os pinheiros como algo saído de um conto de fadas. Era maior do que ela esperava, construída solidamente com troncos de madeira escura. Uma chaminé de pedra soltava uma fina coluna de fumaça. Havia uma pequena varanda na frente, e ao lado, Marina podia ver uma horta bem cuidada e um galpão para lenha. É aqui, disse Davi simplesmente, abrindo a porta.
O interior era surpreendentemente acolhedor. Havia uma grande lareira de pedra dominando uma parede, com fogo crepitando alegremente. Uma mesa robusta com 2 cadeiras ocupava o centro. Em um canto, uma cama grande coberta com peles. Em outro, uma pequena cozinha com prateleiras cheias de potes e panelas. Tudo estava limpo e organizado. Não era o covil de um selvagem que ela havia imaginado. Você pode colocar suas coisas lá, Davi disse, apontando para um baú de madeira aos pés da cama. Deve estar com fome. Vou preparar algo. Marina o observou enquanto ele se movia pela cozinha com eficiência surpreendente. Ele tirou o pão de uma caixa, cortou fatias de carne defumada, colocou queijo e frutas secas em pratos de cerâmica. Eles comeram em silêncio. Marina estava faminta, mas cada mordida era difícil de engolir com um nó de ansiedade em sua garganta. O que ele esperava dela? Quando ele iria? Ela nem conseguia completar o pensamento. Como se lesse sua mente, Davi falou: "A cama é sua. Eu vou dormir na varanda. Há um sofá lá coberto." Marina levantou os olhos, surpresa. "Mas... você acabou de chegar. Precisa de tempo para se ajustar." Ele a olhou diretamente, e novamente ela viu aquela gentileza inesperada. "Eu não comprei uma escrava, Marina. Eu só não queria mais estar sozinho." A honestidade crua em sua voz tocou algo profundo dentro dela. Ela assentiu lentamente. "Por que você vive aqui sozinho?" Ela perguntou, a primeira pergunta pessoal que ousara fazer. O rosto de Davi se fechou, as linhas ao redor de seus olhos se aprofundando. "Essa é uma história para outro dia." Ele se levantou. "Descanse. Amanhã começa nosso trabalho de aprender a viver juntos." Naquela noite, Marina deitou-se na cama estranha, envolta em peles que cheiravam a fumaça de pinho e algo masculino e não desagradável. Através da janela, ela podia ver milhares de estrelas, mais do que jamais vira na aldeia. Do lado de fora, ela ouvia os sons da montanha, o vento nas árvores, o pio distante de uma coruja, e mais perto, a respiração regular de Davi na varanda. Contra todas as expectativas, ela se sentiu segura. Os primeiros dias foram estranhos, uma dança cuidadosa de 2 pessoas aprendendo os limites uma da outra. Davi acordava antes do amanhecer. Marina o ouvia se movimentando, acendendo o fogo, preparando café. Quando ela finalmente saía da cama, havia sempre uma caneca fumegante esperando por ela na mesa, junto com pão e mel. Ele lhe mostrou como funcionava a vida na montanha. Como buscar água do riacho próximo, como reconhecer as plantas comestíveis que cresciam ao redor da cabana, como alimentar as galinhas que ele mantinha em um pequeno galinheiro. "Não há serviços aqui em cima", ele explicou. "Tudo o que precisamos, fazemos ou caçamos ou cultivamos." Marina absorvia tudo com atenção. Ela havia crescido na aldeia, mas nunca precisará se sustentar completamente. Aqui, cada tarefa tinha propósito imediato. Davi era um professor paciente. Quando ela cometia erros, e cometia muitos, ele simplesmente mostrava novamente, sem irritação ou crítica. "Você está aprendendo rápido", ele disse um dia, observando habilmente remendar uma de suas camisas. "Tem mãos habilidosas." O elogio, tão raro e simples, fez Marina corar. À noite, eles se sentavam perto do fogo. Davi trabalhava em seus projetos, entalhando madeira, afiando ferramentas, consertando equipamento. Marina costurava ou lia os poucos livros que ele tinha. Aos poucos, as conversas começaram a fluir mais naturalmente. "Como você veio parar aqui?" Marina perguntou uma noite. Davi ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Então, lentamente, as palavras começaram a sair. "Eu tinha uma família. Uma esposa, Ana, e um filho pequeno, Gabriel. Vivíamos na aldeia. Eu era carpinteiro, tinha um bom negócio." Sua voz era distante, como se estivesse contando a história de outra pessoa. "Houve um incêndio. Começou na casa vizinha no meio da noite. Se espalhou rápido demais. Eu tentei salvá-los.
Consegui tirar Ana, mas quando voltei para Gabriel, ele parou, os músculos de sua mandíbula se contraindo. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Davi. Eu falhei com eles, ele continuou, a voz rouca. Ana morreu 3 dias depois por causa da fumaça que inalou. E Gabriel, meu filho tinha apenas 5 anos. Não foi sua culpa, Marina sussurrou. Dizem que não, ele disse amargamente. Mas como vive com isso? Como olha para as pessoas que conheciam sua família, que te dão aquele olhar de pena? Eu não conseguia. Então subi para cá. Isso foi 10 anos atrás. Desde então, venho sozinho. O silêncio que se seguiu era pesado de dor compartilhada. Marina entendeu então por que ele a comprará. Não era por desejo ou necessidade de uma empregada. Era a solidão, aquele monstro que devora uma pessoa por dentro. Eu também perdi minha mãe, ela compartilhou suavemente. E então meu padrasto trouxe Valentina, e eu me tornei um fantasma na minha própria casa. Sei como é se sentir invisível. Davi a olhou, realmente a olhou, pela primeira vez. Você não é invisível aqui, Marina. Você trouxe luz de volta para esta cabana. Algo mudou entre eles naquela noite. Uma compreensão, uma conexão entre duas almas feridas encontrando consolo uma na outra. As semanas se transformaram em meses, e a vida na montanha desenvolveu seu próprio ritmo. Marina descobriu que havia uma beleza crua e honesta na simplicidade de sua existência. Ela acordava com o sol, seus dias preenchidos com tarefas que tinham significado imediato. Havia uma satisfação profunda em ver a pilha de lenha que cortara, em saborear o pão que assara, em sentir o cansaço honesto do trabalho físico. E Davi? Davi estava mudando também. As linhas de tensão em seu rosto suavizavam quando ele a via pela manhã. Ele começou a sorrir ocasionalmente, pequenos sorrisos que iluminavam seus olhos escuros. Ele falava mais, compartilhava histórias de sua vida antes da tragédia, histórias de Gabriel que o faziam rir e chorar ao mesmo tempo. Marina descobriu que o homem por trás da barba áspera e do exterior intimidante era gentil, inteligente e profundamente solitário. A atração física cresceu gradualmente, natural como as estações mudando. Marina começou a notar pequenas coisas sobre ele, a forma como seus músculos se moviam sob a camisa quando ele cortava lenha, a textura áspera de suas mãos calejadas quando ele acidentalmente roçava as dela, o cheiro masculino de pinho e terra que emanava de sua pele. Sua voz profunda fazia algo estranho acontecer em seu estômago, um aperto doce que ela não sabia nomear. Ela o pegava olhando para ela às vezes, seus olhos escuros seguindo seus movimentos pela cabana com uma intensidade que a fazia corar. Quando seus olhares se encontravam, ele desviava rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo impróprio. A tensão entre eles crescia dia a dia, um fio invisível puxando-os cada vez mais perto. Um dia, enquanto Marina lavava roupa no riacho, ela escorregou em uma pedra molhada. Antes que pudesse cair na água gelada, braços fortes a envolveram, puxando-a contra um peito sólido. Cuidado, Davi murmurou, mas não a soltou imediatamente. Marina olhou para cima, e seus olhos se encontraram. Ela estava hiperconsciente de cada ponto onde seus corpos se tocavam, seus braços ao redor dela, seu calor contra o frio da montanha, o cheiro de pinho e suor limpo, a solidez dele contra a suavidade dela. O coração dela acelerou, mas não de medo. Era algo diferente, algo que fazia seu estômago se contrair e sua pele formigar. Uma sensação estranha e quente se espalhava de onde ele a tocava, descendo por sua espinha. Marina, ele disse, a voz mais rouca que o normal. Seus olhos desceram brevemente para seus lábios antes de voltar rapidamente para seus olhos. Se você quiser voltar, para a aldeia, eu entenderia. Você não me deve nada. O dinheiro já foi. Você é livre. Ela ficou atônita. Você me deixaria ir. Você não é uma prisioneira. Seus braços se afrouxaram, dando-lhe espaço para se afastar, mas ela percebeu a relutância no movimento. Nunca foi. E se eu não quiser ir? Ela sussurrou. E se eu escolher ficar?
A esperança que acendeu em seus olhos era quase dolorosa de se ver. Por quê? Porque pela primeira vez na minha vida, sinto que pertenço a algum lugar. As palavras saíram em um jorro. Porque você me vê, Davi, não como um fardo ou uma ameaça ou uma boca a mais para alimentar. Você me vê como uma pessoa. Ela hesitou, reunindo coragem. E eu sinto algo quando estou perto de você. Algo que nunca senti antes. Marina, ele respirou seu nome como uma oração, uma súplica. Eu não sei o que é esse sentimento, ela continuou, as palavras saindo em uma torrente agora. Mas quando você está perto, meu coração bate mais rápido. Quando você me toca, mesmo que seja só para me guiar na trilha, minha pele fica quente. À noite, eu fico acordada pensando em você do outro lado da parede, e eu desejo, ela parou, corando intensamente. O que você deseja? Ele perguntou suavemente, sua mão subindo para cobrir a dela em seu rosto. Que você não estivesse tão longe, ela confessou. Algo quebrou dentro de Davi. A contenção que ele mantivera por meses, desde que Marina chegará, desmoronou. Ele a puxou contra si e a beijou. Foi hesitante no começo, uma pergunta gentil. Seus lábios eram macios contra os dela, com gosto de café da manhã e algo exclusivamente dele. Marina não tinha experiência, não sabia o que fazer, mas seguiu seu instinto, pressionando de volta, abrindo ligeiramente a boca quando sentiu sua língua roçar seus lábios. O beijo se aprofundou, tornando-se algo mais urgente, mais necessitado. Era o beijo de duas pessoas que haviam estado sedentas por conexão humana por muito tempo. As mãos de Davi subiram para seus cabelos, desfazendo a trança que ela usava, dedos se enroscando nos fios castanhos. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, seus rostos corados. Eu não deveria, Davi começou, a voz rouca. Você é tão jovem, e eu tenho 30 anos a mais que você, Marina. Isso não está certo. Por que não? Ela desafiou, ainda em seus braços. Você me fez sentir menos desejada? Menos valiosa por causa da minha idade? Não, nunca. Você é a coisa mais preciosa que já entrou na minha vida. Então qual é o problema? Eu escolho você, Davi. Eu escolho estar aqui. Mas você não sabe o que está escolhendo, ele disse, frustração e desejo batalhando em sua voz. Você é inocente, Marina. E eu sou um homem que já viveu tanto, que já amou, que já sabe como amar uma mulher. Marina completou com suavidade, compreendendo finalmente sua hesitação. E eu sou grata por isso, Davi. Porque significa que você pode me ensinar. Pode me mostrar o que é isso que sinto, esse fogo que queima dentro de mim quando você está perto. Ele a olhou por um longo momento, lutando consigo mesmo. Se fizermos isso, se cruzarmos essa linha, não há volta. Você se tornará minha esposa em todos os sentidos. E eu não sei se conseguiria deixá-la ir depois disso. Então não me deixe ir, ela disse simplesmente. Me mostre, Davi. Me mostre o que é ser amada por você. A última barreira desmoronou. Naquela noite, depois do jantar, a tensão na cabana era palpável. Marina mal conseguia comer, seu estômago apertado de nervosismo e antecipação. Davi estava igualmente quieto, seus olhos escuros constantemente buscando os dela através da mesa. Quando finalmente terminaram, ele se levantou e estendeu a mão para ela. Marina a pegou, sentindo o calor e a força naqueles dedos calejados, e ele a guiou gentilmente para perto da lareira. Marina, ele começou, sentando-se e puxando-a para sentar ao seu lado. Antes de qualquer coisa, você precisa entender. Você sempre pode dizer não. Sempre pode parar. Eu nunca vou forçá-la a nada. Eu sei, ela sussurrou. É por isso que eu confio em você. Ele pegou suas mãos entre as suas, muito maiores, e as estudou, tão pequenas, tão delicadas comparadas às suas. Você já foi beijada antes? Além de hoje. Ela balançou a cabeça, corando. Tocada. Outro balanço negativo,
seus olhos baixos. Davi colocou um dedo sob seu queixo, levantando seu rosto para que ela o olhasse. Não há vergonha nisso. Sua inocência é preciosa. E eu prometo tratá-la com todo o cuidado que merece. Ele fez uma pausa. Mas eu preciso ser honesto com você. Vai haver dor na primeira vez. É assim que funciona para as mulheres. Mas eu vou fazer tudo o que puder para minimizá-la, para que haja mais prazer que dor. Marina engoliu em seco, nervosa mas confiante. Eu entendo. Minha mãe me explicou, um pouco, antes de morrer. Davi assentiu lentamente. Então, com infinita gentileza, ele a beijou novamente. Mas diferente do beijo apaixonado do riacho, este era educativo, lento. Ele mostrava a ela como mover seus lábios contra os dele, como responder quando sua língua buscava entrada, como o ritmo do beijo podia acelerar ou diminuir. Suas mãos permaneceram respeitosamente em sua cintura, não se aventurando, deixando-a se acostumar apenas com isso. Mas Marina, sentindo a confiança crescer, deixou suas próprias mãos explorarem, subindo por seus ombros largos, sentindo os músculos duros sob a camisa de linho, finalmente ousando tocar seu cabelo, tão diferente do dela, mais grosso, com fios de prata entre o escuro. Ele gemeu baixinho contra seus lábios, e o som fez algo derreter dentro dela. Você gosta quando eu te toco? Ela perguntou timidamente quando se separaram. Mais do que você pode imaginar, ele admitiu, a voz rouca. Faz meses que sonho com suas mãos em mim, Marina. Você me tortura sem nem saber. A confissão a encorajou. Então, podemos ir mais devagar? Para a cama. Davi a estudou cuidadosamente. Tem certeza? Não há pressa. Eu tenho certeza, ela disse com mais confiança do que sentia. Eu quero saber, Davi. Quero aprender com você. Ele se levantou e a pegou nos braços, como se ela não pesasse nada, carregando-a para a cama no canto da cabana. A gentileza do gesto, a facilidade com que ele a segurava, fizeram seu coração acelerar. Ele a deitou suavemente sobre as peles e ficou ao lado da cama, simplesmente olhando para ela. Você é tão bonita, ele murmurou. Às vezes eu olho para você e não consigo acreditar que está realmente aqui, que isso não é apenas mais um dos meus sonhos solitários. Marina estendeu a mão para ele. Eu estou aqui. Eu sou real. Davi se juntou a ela na cama, mas não se apressou. Em vez disso, ele continuou a beijá-la. Longos beijos lentos que faziam sua cabeça girar. Suas mãos começaram a explorar com permissão silenciosa, traçando a curva de sua bochecha, descendo pela linha de seu pescoço, fazendo-a estremecer quando seus dedos roçaram a pele sensível logo abaixo de sua orelha. Cada corpo tem seus lugares secretos, ele murmurou entre beijos. Lugares que quando tocados fazem o prazer crescer. Vamos descobrir os seus juntos. Ele beijou seu pescoço, experimentando, e quando encontrou um ponto particularmente sensível que a fez arfar, ele sorriu contra sua pele. Encontrei um, ele disse triunfante. Lentamente, com mãos que tremiam ligeiramente, não de inexperiência, mas de contenção férrea, ele começou a desabotoar o vestido dela. A cada botão, ele parava, olhando nos olhos dela, dando-lhe chance de parar. Mas Marina não queria parar. Ela estava queimando de curiosidade, de desejo, de necessidade de conhecer este homem completamente. Quando o vestido finalmente se abriu, revelando sua combinação simples por baixo, Davi parou, simplesmente olhando. Você é perfeita, ele murmurou com reverência. Tão jovem, tão linda. Marina, sentindo uma ousadia crescer dentro dela, alcançou a camisa dele. Eu também quero ver você, ela sussurrou. Ele a ajudou, puxando a camisa pela cabeça, revelando um torso que fez a respiração dela parar. Ele era todo músculos definidos pelo trabalho duro, pelo anos de vida na montanha. Havia cicatrizes, testemunhas de uma vida vivida plenamente, e pelos escuros salpicados de grisalho em seu peito. Marina estendeu a mão, hesitante, e tocou seu peito. Sua pele era quente, os músculos duros sob seus dedos exploradores.
Ela podia sentir seu coração batendo forte e rápido, tão rápido quanto o dela. Você pode tocar, ele encorajou. Explore o quanto quiser. Meu corpo é seu agora. E ela explorou, traçando as linhas de seus músculos, sentindo a textura diferente dos pelos em seu peito, descobrindo que quando ela arranhava levemente com as unhas, ele estremecia e gemia baixinho. Cada reação dele a ensinava, a encorajava. Então foi a vez dele explorar. Com mãos reverentes, ele retirou a combinação dela, deixando-a nu exceto pela calcinha simples. Marina sentiu o impulso de se cobrir, mas o olhar em seus olhos a impediu. Não esconda de mim, ele pediu. Você é a coisa mais bonita que eu já vi. Ele começou a beijar sua pele, seu pescoço, seu ombro, a curva de sua clavícula. Cada beijo era como fogo, acendendo algo dentro dela que ela não sabia que existia. Quando sua boca desceu para seus seios, ela arfou, o prazer agudo e inesperado. Isso é bom? Ele perguntou, olhando para cima. Sim, ela respondeu ofegante. Sim, não pare. Ele tomou seu tempo, ensinando-a sobre seu próprio corpo, mostrando-lhe como o prazer podia ser construído lentamente, camada sobre camada. Suas mãos grandes e calejadas eram surpreendentemente gentis, acariciando, explorando, sempre atento às suas reações. Quando ele finalmente removeu a última barreira de tecido entre eles, Marina sentiu um misto de nervosismo e antecipação. Está nervosa? Ele perguntou, deitando-se ao seu lado, um braço a envolvendo. Um pouco, ela admitiu. Mas também, curiosa, ansiosa. Nós vamos devagar, ele prometeu. E você me diz se for demais, se doer muito, se quiser parar. Ele a beijou profundamente enquanto suas mãos continuavam sua exploração, descendo por seu estômago, parando na curva de seu quadril. Posso? Ele perguntou contra seus lábios. Sim, ela sussurrou, confiando nele completamente. Quando ele a tocou intimamente pela primeira vez, Marina arfou com a sensação, tão estranha, tão intensa. Ele se movia devagar, gentilmente, observando cada reação, ajustando seu toque. Você está sentindo prazer? Ele murmurou em seu ouvido, sua voz rouca de desejo contido. Sim, ela gemeu, seu corpo arqueando contra ele instintivamente. Davi, isso é. É apenas o começo, ele prometeu. Deixe-se sentir, Marina. Não há vergonha no prazer entre um homem e uma mulher que se amam. Ele trabalhou pacientemente, sua experiência guiando-o, até que ela estava tremendo em seus braços, pequenos sons escapando de sua garganta. Quando o primeiro orgasmo a atingiu, ela gritou seu nome, surpresa pela intensidade, agarrando-se a ele como se fosse a única coisa sólida em um mundo que girava. Isso, ele murmurou orgulhoso, beijando seu rosto corado. Isso é apenas uma pequena amostra do que seu corpo pode sentir. Quando ela finalmente recuperou o fôlego, ela olhou para ele com olhos arregalados. Isso sempre acontece. Ele sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Quando feito com amor e paciência, sim. E você? Ela perguntou, percebendo sua própria necessidade ainda não satisfeita. Como é para você? Você quer que eu te mostre? Ele perguntou, e havia algo vulnerável em sua voz, apesar de toda sua experiência. Sim, ela disse com firmeza. Eu quero experimentar tudo com você. Davi a posicionou gentilmente, explicando cada movimento. Vai doer no começo, ele avisou novamente. Mas prometo que farei o mais gentilmente possível. E depois da primeira vez, ficará mais fácil. Marina assentiu, confiante. E quando ele finalmente a penetrou, devagar, dando-lhe tempo para se ajustar, ela sentiu a dor prometida, uma queimação aguda, um desconforto profundo. Lágrimas vieram aos seus olhos, mas ela não lhe pediu para parar. Davi parou completamente, deixando-a se acostumar, beijando suas lágrimas. Respire, ele instruiu. O pior já passou. Agora seu corpo precisa se acostumar comigo. Ele permaneceu imóvel, e gradualmente, a dor começou a diminuir, substituída por uma sensação de plenitude,
de conexão. Ela estava unida a ele da forma mais íntima possível. Pode se mover, ela finalmente sussurrou. E ele se moveu, lento, gentil, cada movimento medido. E enquanto se movia, ele continuava a tocá-la, a estimulá-la, até que o desconforto deu lugar a algo diferente, algo que crescia dentro dela novamente. Isso é fazer amor, Marina, ele sussurrou, seus olhos presos nos dela. Isso é o que eu queria te dar. Não apenas prazer físico, mas conexão, união. E ela entendeu. Isso não era apenas sobre corpos se unindo, era sobre almas se encontrando, sobre solidão sendo curada, sobre duas pessoas escolhendo estar juntas de todas as formas possíveis. Quando ele finalmente atingiu seu próprio clímax, ele a segurou com força, seu rosto enterrado em seu pescoço, seu corpo tremendo. E Marina o segurou de volta, maravilhada por ter dado a ele essa liberação, esse prazer. Depois, eles ficaram deitados entrelaçados, as peles cobrindo-os, o fogo crepitando suavemente na lareira. Davi a segurava como se ela fosse preciosa, uma de suas mãos acariciando suavemente seus cabelos. Como você está se sentindo? Ele perguntou suavemente. Diferente, ela admitiu. Dolorida, mas completa. Como se uma parte de mim que estava faltando finalmente foi preenchida. Você se arrependeu? Nunca, ela disse com fervor, virando-se para olhá-lo. Davi, isso foi... Você foi tão gentil, tão paciente. Eu entendo agora porque dizem que a primeira vez é importante. Você tornou-o especial. Ele beijou sua testa. Você é especial. E isso é apenas o começo, Marina. Há tanto mais para descobrirmos juntos. Seu corpo, meu corpo, as formas como podemos dar prazer um ao outro. Ela corou, mas sorriu. Eu mal posso esperar. Nos dias que se seguiram, sua intimidade física aprofundou a conexão emocional. Davi era um amante atento e generoso, sempre colocando o prazer dela antes do seu. Ele ensinava-a pacientemente, mostrando-lhe que não havia vergonha em seus desejos, que pedir o que queria era natural e bonito. Marina, por sua vez, descobriu seu próprio poder. O poder de reduzir esse homem forte e experiente a um tremor com apenas um toque, um olhar. Ela aprendeu os lugares onde ele era mais sensível, os ritmos que o faziam gemer seu nome. Eles faziam amor ao amanhecer, com a luz suave filtrando pela janela. Faziam amor à tarde, no meio de uma caminhada na floresta, contra uma árvore, urgente e apaixonado. Faziam amor à noite, devagar e terno, explorando um ao outro à luz do fogo. E cada vez, era uma celebração, não apenas de desejo, mas de escolha, de amor, de duas almas que haviam encontrado seu lar uma na outra. A felicidade deles era completa, mas nas montanhas, como na vida, as tempestades sempre vêm. Valentina não conseguia esquecer Marina. Não por amor ou preocupação, mas por pura maldade. A ideia de que a enteada que ela descartara pudesse estar feliz enquanto ela, Valentina, enfrentava suas próprias frustrações, era intolerável. Ela começara a semear dúvidas na mente de Augusto. 50 moedas de prata. E para quê? Para dar a ela uma vida melhor do que a que tinha conosco. Aquele homem deve estar a usando, explorando-a. Nós deveríamos ao menos verificar se ela está viva. Augusto, sempre fraco, cedeu à pressão constante. Mas havia algo mais, um rumor que chegará à aldeia através de um caçador que vagara perto da montanha. Ele jurara ter visto fumaça da cabana de Davi, e duas figuras, um homem e uma jovem mulher, claramente grávida. Grávida. Para Valentina, que tentava engravidar há meses sem sucesso, a notícia era um tapa na cara. A órfã inútil estava esperando um filho enquanto ela permanecia estéril. Precisamos trazer essa criança para cá, ela insistiu, seu plano ganhando forma. Uma criança não deveria ser criada naquela montanha selvagem. É nosso dever, nosso direito, garantir que ela seja criada apropriadamente. Mas recuperar uma criança de um homem como Davi não seria fácil. Valentina sabia disso. Então ela começou a plantar, visitar pessoas influentes na aldeia,
espalhar preocupações sobre a pobre Marina presa nas montanhas com um homem perigoso e instável. Ela encontrou aliados naqueles que sempre temeram Davi, que sussurravam histórias sobre o eremita da montanha. E lentamente, muito lentamente, um plano começou a tomar forma. Marina sentiu as primeiras contrações numa tarde de inverno, quando a neve caía suavemente sobre a montanha. Ela estava na cozinha preparando pão quando uma onda de dor a atravessou, tão forte que a fez dobrar-se sobre a mesa. Davi, ela chamou, tentando manter o pânico fora de sua voz. Ele estava cortando lenha do lado de fora e chegou correndo, o machado ainda na mão. Um olhar para o rosto dela e ele soube. Está na hora, ela sussurrou. Davi sentiu o velho terror voltar, o terror de não ser capaz de proteger aqueles que amava. As memórias de Ana e Gabriel ameaçaram sufocá-lo. Mas então ele olhou nos olhos verdes de Marina e viu confiança, força, vida. Eu estou aqui, ele disse, forçando firmeza em sua voz. Nós vamos fazer isso juntos. O trabalho de parto foi longo e difícil. Marina lutou com cada contração, agarrando-se às mãos de Davi como se fossem sua âncora na tempestade. Ele permaneceu ao seu lado cada segundo, limpando seu rosto com panos frios, sussurrando palavras de encorajamento, sendo a rocha que ela precisava. Você é a mulher mais forte que eu conheço, ele dizia. Você pode fazer isso. Nosso filho tem sorte de ter você como mãe. Quando finalmente, depois de horas que pareceram anos, o choro de um bebê encheu a cabana, Davi sentiu lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. Uma menina, ele sussurrou, maravilhado, olhando para a pequena criatura em seus braços. Marina, nós temos uma filha. Marina, exausta mas radiante, estendeu os braços. Quando Davi colocou o bebê em seu peito, algo em seu coração se curou. Não era um substituto para Gabriel, nada jamais seria. Mas era novo começo, uma nova chance de ser o pai que ele não conseguirá ser. Ana, Marina disse suavemente, olhando para a filha. Vamos chamá-la de Ana, em homenagem à sua primeira esposa. Ela deveria ser lembrada com amor, não com dor. Davi não conseguiu falar, apenas assentiu, o amor que sentia por Marina naquele momento transbordando. A paz deles durou 3 meses. 3 meses preciosos de noites sem dormir e primeiros sorrisos, de aprender a ser pais juntos, de assistir pequena Ana crescer dia a dia. Então, numa manhã fria, eles chegaram. Davi estava caçando quando ouviu as vozes, múltiplas vozes subindo a trilha. Seu instinto de proteção disparou. Ele correu de volta para a cabana. Marina estava amamentando Ana quando a porta se abriu violentamente. Augusto entrou primeiro, parecendo desconfortável. Atrás dele, Valentina, e para horror de Marina, 3 homens da aldeia, incluindo o filho do prefeito. O que vocês estão fazendo aqui? Marina exigiu, segurando Ana protetoramente. Viemos pelo bebê, Valentina disse friamente. Uma criança não pode ser criada neste lugar selvagem por um homem instável. Saiam! Marina gritou. Vocês não têm direito. Foi quando Davi chegou, a espingarda na mão. Os homens recuaram, mas Valentina ficou firme. Não seja tolo, Davi, ela disse. Nós temos a autoridade da aldeia. Você pode machucar um de nós, mas não todos. E então o que? Você seria um criminoso. Marina e o bebê seriam tirados de você de qualquer maneira. Davi sabia que ela estava certa. Ele era forte, mas eram muitos. E violência só tornaria tudo pior. Por favor, Marina suplicou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela é nossa filha. Não nos tirem nossa filha. Foi Augusto quem falou, surpreendendo a todos. Valentina, isso está errado. Olhe para eles. Eles amam essa criança. Marina está feliz aqui. Quem somos nós para destruir isso? Cale a boca. Valentina silvou. Depois de tudo que investimos. Vocês não investiram nada, Marina interrompeu, encontrando sua voz. Vocês me venderam. Me descartaram como lixo. E Davi me deu um lar, me deu amor, me deu uma família.
Essa criança nasceu do amor, não do dever ou da obrigação. E vocês não vão levá-la de mim. Ela se levantou, segurando Ana, e ficou ao lado de Davi. Unidos, eles enfrentaram os intrusos. O filho do prefeito, um jovem chamado Tomás, de repente pareceu desconfortável. Senhora Valentina, talvez devêssemos reconsiderar. Não parece que a criança está em perigo. Você foi pago para ajudar, não para pensar, Valentina retrucou. Mas as palavras foram um erro. Os outros homens, percebendo que haviam sido manipulados por ganância pessoal e não por preocupação genuína, começaram a recuar. Eu não vim aqui para separar uma família, disse um deles. Isso não está certo. Um por um, os homens saíram da cabana, deixando apenas Valentina e Augusto. Valentina olhou ao redor, percebendo que havia perdido. Seu rosto contorceu-se em fúria. Isso não acabou, ela silvou antes de sair pisando duro. Augusto ficou para trás um momento mais. Ele olhou para Marina. Realmente a olhou pela primeira vez em anos. Sinto muito, ele disse simplesmente. Você merecia melhor. E então ele também se foi. Anos depois, a cabana na montanha havia se transformado. Não em tamanho, ainda era a mesma estrutura sólida de madeira, mas em espírito. Risadas de criança ecoavam pela clareira. Ana, agora com 5 anos, corria atrás das galinhas, seu cabelo escuro voando enquanto Davi a perseguia em brincadeira. Marina observava da varanda, sua mão descansando protetoramente sobre a barriga crescente. Outro bebê estava a caminho, uma surpresa feliz. A aldeia os deixará em paz depois daquela confrontação. Augusto e Valentina eventualmente se mudaram para outro lugar, sua própria ganância e amargura os consumindo. Ocasionalmente, alguém da aldeia subia a montanha para negociar peles ou carne, e sempre voltavam com histórias da família feliz da montanha. Mãe, olha o que papai me ensinou. Ana gritou, mostrando como rastrear pegadas de coelho na neve. Davi pegou a filha e a jogou no ar, seu riso profundo e rico. Quando ele olhou para Marina, seus olhos brilhavam com felicidade pura. À noite, depois de Ana estar dormindo, eles se sentaram juntos na varanda, enrolados em cobertores, observando as estrelas. Você já se arrepende? Davi perguntou suavemente. De ter ficado comigo? Você poderia ter tido uma vida mais fácil, mais pessoas ao redor. Marina se virou para ele, pegando seu rosto entre as mãos. Você me deu escolha, lembra? E eu escolhi você. Escolho você todo dia. Essa vida, esta montanha, nossa família, isso é exatamente onde eu deveria estar. Ele a beijou, suave e profundamente, um beijo que continha tudo que não conseguiam expressar em palavras. Eles eram duas almas quebradas que se consertaram uma à outra. Uma menina vendida por 50 moedas de prata que encontrou seu valor nos braços de um homem que a viu como ela realmente era. A montanha, que uma vez fora prisão para Davi e destino temido para Marina, tornará-se seu santuário. Ali, longe dos julgamentos e da crueldade do mundo abaixo, eles construíram algo precioso e raro, uma família baseada em escolha, respeito e amor verdadeiro. Sabe o que eu penso às vezes? Marina murmurou, aninhando-se mais perto dele. Que talvez Valentina me fez um favor. Se ela não tivesse me odiado tanto, se Augusto não tivesse sido tão fraco, eu nunca teria vindo para cá. Nunca teria te encontrado. Não dê crédito a ela, Davi respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Você fez isso acontecer. Você escolheu ficar, escolheu me amar, escolheu construir esta vida. A coragem sempre foi sua. De dentro da cabana, Ana chamou sonolenta. Papai? Mãe? Eles entraram juntos, encontrando a pequena sentada na cama, segurando o coelho de pelúcia que Davi havia feito para ela. Tive um sonho ruim, ela disse com os olhos arregalados. Marina a pegou no colo. Quer contar para nós? Sonhei que vocês foram embora e me deixaram sozinha. Davi se ajoelhou ao lado da cama, pegando a pequena mão de Ana. Ana, olhe para mim. Sua mãe e eu nunca,
nunca vamos deixá-la. Esta é nossa casa. Nós três, e logo seu irmãozinho ou irmãzinha. Nós somos uma família, e famílias não se abandonam. Promete. Prometo, ele disse solenemente. Pela montanha, pelas estrelas, e por tudo que é sagrado, eu prometo. Ana sorriu, tranquilizada, e se aconchegou de volta sob as cobertas. Marina cantarolou uma canção de ninar suave que sua própria mãe costumava cantar, e logo a menina estava dormindo novamente. Quando voltaram para a varanda, Marina virou-se para Davi. Você realmente acredita nisso? Que nunca a deixaremos? Com cada fibra do meu ser, ele respondeu sem hesitação. Eu falhei uma vez, Marina. Não consegui salvar Gabriel. Essa culpa vai viver comigo para sempre. Mas Ana? E você? E este novo bebê? Eu morreria antes de deixar que algo acontecesse com vocês. Nada vai acontecer conosco, Marina disse firmemente. Porque não estamos sozinhos. Temos um ao outro. Meses depois, quando Marina deu à luz um menino saudável que eles chamaram de Gabriel em honra ao filho perdido de Davi, a cabana na montanha estava repleta de vida e amor. Ocasionalmente, notícias chegavam da aldeia. Valentina e Augusto haviam se separado, cada um culpando o outro por seus fracassos. A aldeia prosperava sem sua toxicidade. Algumas das mulheres mais jovens começaram a subir a montanha ocasionalmente, buscando o conselho de Marina sobre casamento e maternidade. Ela se tornou, sem querer, uma figura de sabedoria, a mulher que havia sido descartada mas que encontrara a felicidade verdadeira. Como você faz isso? Uma jovem chamada Cecília perguntou um dia, observando Marina balancear Gabriel enquanto supervisionava Ana coletando ovos. Como você consegue ser tão feliz? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Eu aprendi que meu valor não vem de outras pessoas. Não vem de ser desejada ou aceita por uma família que nunca me quis. Vem de dentro de mim, e de saber que sou amada por quem eu realmente sou. Mas você não tinha medo? De vir para cá, ficar com um estranho? Estava apavorada, Marina admitiu com um sorriso. Mas às vezes o que parece assustador é apenas o universo nos empurrando para onde precisamos estar. Davi não me salvou, Cecília. Nós nos salvamos um ao outro. Quando Davi voltou de sua caçada naquela tarde, seus braços cheios de lenha, ele encontrou Marina na varanda com os 2 filhos. Ana estava cantando uma música que ele havia ensinado a ela, e Gabriel dormia pacificamente em um sling contra o peito de Marina. Ele parou por um momento, apenas observando, essa mulher incrível que havia trazido luz de volta à sua vida, essas crianças preciosas que eram sua segunda chance de fazer as coisas direito. Marina olhou para cima e sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração pular. Bem-vindo ao lar, ela disse simplesmente. E era verdade. Isto era um lar, não pelas paredes de madeira ou pelo teto robusto, mas pelas pessoas dentro dele. Pessoas que haviam escolhido estar juntas, que se escolhiam todos os dias. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, Davi e Marina ficaram na varanda como sempre faziam, observando as estrelas impossíveis que só podiam ser vistas da montanha. Você sabe, Davi disse pensativamente, quando eu tinha 20 e poucos anos, achava que sabia o que era amor. Casei com Ana jovem, tivemos Gabriel cedo. Foi bom, foi real. Mas eu ainda estava me encontrando. E agora? Marina perguntou. Agora eu sei que o amor verdadeiro não é sobre idade ou tempo. É sobre encontrar alguém que te vê, realmente te vê, e escolhe ficar de qualquer forma. Você era tão jovem quando chegou aqui, tinha apenas 19 anos. Eu tinha medo de que você se arrependesse, que percebesse que poderia ter algo melhor. Não existe nada melhor que isso, Marina disse firmemente. Você me deu respeito, Davi. Me deu escolha. Me deu amor sem condições. Quantos casamentos na aldeia podem dizer isso? Quantas mulheres são vistas como parceiras iguais e não propriedade? Ela colocou a mão sobre a dele. Nossa diferença de idade nunca importou porque você nunca me tratou como uma criança. Você me tratou como uma igual desde o primeiro dia. Me ensinou,
me protegeu, mas sempre me deixou fazer minhas próprias escolhas. Eu tive que deixar, ele disse suavemente. Depois de perder tudo uma vez, eu sabia que não podia manter você aqui contra sua vontade. Amor real não é posse. É libertação. E eu escolhi a gaiola, Marina brincou. Isso não é uma gaiola, Davi protestou. Você pode descer a montanha sempre que quiser. Eu sei. Mas por que eu iria querer? Tudo que amo está aqui em cima. Anos se passaram. Ana cresceu forte e sábia, uma verdadeira filha da montanha. Gabriel era curioso e corajoso, sempre explorando. E logo eles tiveram mais um filho, uma menina que chamaram Elisa. A cabana expandiu, quartos adicionados para acomodar a família crescente. Mas a essência permaneceu a mesma, um lugar de amor, aceitação e escolha. Ocasionalmente, viajantes se perdiam e encontravam seu caminho até a cabana. Eles sempre eram recebidos com hospitalidade, alimentados e orientados de volta à trilha. E eles sempre saíam com histórias da família mágica da montanha, o velho caçador e sua jovem esposa que pareciam ter encontrado algum segredo de felicidade que o resto do mundo havia perdido. Mas não era mágica, e não era segredo. Era simplesmente isto: duas pessoas que haviam sido quebradas pelo mundo, que se recusaram a deixar essa quebra defini-las. Que construíram algo novo a partir das ruínas de seus passados. Que escolheram amor sobre amargura, esperança sobre desespero. Em seu 50º aniversário, com Marina aos 30, Davi acordou para encontrar a família inteira reunida ao redor da mesa de café da manhã. Até Ana, agora com 11 anos e geralmente difícil de acordar, estava lá, sorrindo. Feliz aniversário, papai! Elas cantaram em uníssono. Havia presentes simples mas preciosos, um cachecol que Ana havia tricotado, um desenho de Gabriel, flores silvestres de Elisa. E de Marina, um medalhão novo de madeira entalhada, com espaços para fotos de toda a família. Para que você sempre lembre, ela disse suavemente, que as segundas chances são reais. Que o amor pode curar. Que a família não é sobre sangue, é sobre escolha. Davi segurou o medalhão, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto agora envelhecido. Eu não mereço vocês, ele sussurrou. Claro que merece, Ana disse com a confiança de seus 11 anos. Você é o melhor pai do mundo. E naquele momento, Davi soube que era verdade. Ele havia falhado uma vez, sim. Mas essa falha não o definiu. Ele pegou a dor, a culpa, a solidão, e as transformou em algo belo. Marina observava com aquele olhar que dizia tudo. Eu te escolho, eu te amo. Nós construímos algo milagroso juntos. E assim, na cabana da montanha, longe dos olhos julgadores do mundo, uma família prosperava. Não porque era perfeita, mas porque era real. Não porque não tinham problemas, mas porque os enfrentavam juntos. A montanha, que uma vez havia sido um lugar de exílio e solidão, tornará-se um símbolo de esperança, prova de que não importa quão quebrados estamos, não importa quão perdidos nos sentimos, o amor pode nos encontrar. E quando o faz, pode transformar até o destino mais sombrio em algo luminoso. Marina, a menina vendida por 50 moedas de prata, havia encontrado seu valor verdadeiro. E Davi, o homem que fugiu de seu passado, havia aprendido que nunca é tarde para começar de novo. Juntos, no topo do mundo, eles provaram que as histórias mais bonitas muitas vezes começam nos lugares mais improváveis, com as pessoas mais improváveis, nas circunstâncias mais impossíveis. Porque no final, não é de onde começamos que importa. É para onde escolhemos ir. E quem escolhemos levar conosco na jornada. Esta história é uma reimaginação criativa sobre segundas chances, cura através do amor, e como as circunstâncias mais difíceis podem levar aos começos mais belos. Marina e Davi nos lembram que nossa história não é escrita por aqueles que nos descartaram, mas por nós mesmos, através de nossas escolhas, nossa coragem e nossa capacidade de amar e ser amados. E assim termina a linda história de Marina e Davi, duas almas que o destino uniu de forma improvável, mas que escolheram construir juntas o mais belo dos amores. Mas agora eu quero saber de vocês.
Qual foi a parte da história que mais tocou seu coração? Comenta aqui embaixo qual foi sua cena favorita. Eu leio todos os comentários e amo saber o que vocês acharam. Sua opinião é muito importante para mim. Se essa história emocionou você, não esqueça de deixar aquele like fortalecedor. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo histórias incríveis como essa para vocês. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou amiga que precisa acreditar no amor verdadeiro, que está passando por um momento difícil, ou que simplesmente ama uma boa história romântica. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Muito obrigado por assistir até o final. Sua presença aqui significa o mundo para mim. Até a próxima história, e que sua vida seja sempre cheia de amor, esperança e segundas chances, assim como Marina e Davi encontraram lá no topo daquela montanha. Um grande abraço, e até logo.